dar um painel aqui um pouco de onde as pessoas que estão aqui hoje estão participando, né? Então tem pessoas de Campina Grande, de Santa Cruz do Sul, de Belém do Pará, de Salvador, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Mato Grosso, Niterói, São Sebastião da Boa Vista, da Universidade Estadual do Pará, de Suzano, São Paulo, do Ceará, da Unisc, né, que acho que é a Universidade de Santa Cruz, da UF, Federal Fluminense, de Marajó, né, que bom ter o pessoal do Pará com a gente, né, Araraquara, da pós-graduação em educação, da Unesp, farmácia, enfim. Então, várias pessoas de diferentes lugares do Brasil partilhando essas reflexões hoje. Então, vamos dar início aqui à nossa roda de conversa com uma Recife também, Miriam. Obrigado, é porque eu estava lendo o mente, o que o pessoal colocou aqui nessa nuvenzinha, mas obrigado aí pelos registros, tá bom? Recife, também com a gente aqui, Pernambuco, tá bom? E várias outras cidades também vão colocando aqui, Rio de Janeiro, João Pessoa, Paraíba, vão colocando aqui, Maceió, Açu, São Paulo, Pariquera, Salvador, Bahia, enfim, muito bom, gente. Então, obrigado, Neidinha e Lívia. Eu sei que vocês vão trabalhar muito ainda no dia de hoje. Vocês fiquem liberadas quando vocês precisarem sair, tá certo? Mas continuamos juntos aí dialogando. Bom, pessoal, então a primeira parte do nosso webinário nós vamos organizar, como vocês sabem, vai ser uma programação ao longo desse dia todo, desse sábado. Na primeira parte, que é essa primeira parte da manhã, a gente vai ter uma reflexão que eu vou trazer para vocês um pouco sobre princípios e bases da educação popular em saúde e sobre os desafios de conviver com esses princípios e bases da educação popular em saúde, com os retrocessos que a gente viveu no último período no Brasil e ainda as ameaças que estão postas na nossa atual conjuntura. Acho que a gente não pode passar sem pautar um pouco isso. E aí depois a gente vai ter vai mergulhar um pouco, vai dar uma parada um pouco nessa reflexão mais teórico-conceitual, reflexiva, e vamos escutar nossa querida mestra, companheira, professora Vera Dantas, do Ceará, que vai trazer para a gente a experiência do Espaço Ecobé, na Universidade Estadual do Ceará. Ela que também é coordenadora do GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco. Então a gente vai ter uma reflexão mais teórico-reflexiva e depois ter uma experiência. Vamos ter um intervalo para o almoço e de 2 horas da tarde a gente volta com mais um pouco de algumas reflexões aí sim sobre estratégias, possibilidades e alternativas a partir do que eu penso, do que eu tenho vivido e observado para a educação popular em saúde no SUS. E fechamos com outra experiência muito potente, que é dos agentes populares de saúde, que vai ser apresentada pela professora Paulette Cavalcante, da Universidade de Pernambuco, da Fiocruz Pernambuco, e também do GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco, tá bom? Então vamos começar, certo? Nossa trajetória eu vou compartilhar aqui com vocês. Me digam aí se vocês estão vendo. Só um minuto aqui a apresentação. Sim, enquanto isso, Ana Paula, tu podes colocar aí. A ideia nossa também, pessoal, é que enquanto eu esteja fazendo aqui com vocês a apresentação, que vocês possam ir colocando impressões de vocês, reflexões, ideias que surgirem ao longo da apresentação, que vocês possam ir botando isso no mural, tá? Pra gente fazer no mural, como se fosse um mural mesmo, que a gente fosse botando tarjetas ao longo do nosso bate-papo, para vocês irem marcando um pouco algumas questões que vocês acham interessantes. Então a Ana Paula colocou aí o link para vocês ficarem à vontade para ir pintando esse painel ao longo do nosso momento de hoje, tá? Então vamos lá. No cantinho inferior do lado direito tem um maisinho, aí vocês clicam no mais e lá pode colocar o título e o comentário que vocês quiserem colocar. E dá para ajustar a posição também que vocês querem botar, certo? Pronto. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estamos. Então tá. Então vamos lá. Sigamos. Bom, pessoal, então assim, é importante colocar para vocês que essas reflexões
que eu partilho aqui com vocês hoje sobre educação popular em saúde no SUS e desafios atuais, é muito assim, eu venho querendo fazer essas reflexões e compartilhar com várias pessoas, e que bom que eu estou compartilhando hoje com vocês. Eu venho querendo desde as eleições, desde que, ainda bem que o nosso projeto democrático popular, né, comandado pelo presidente Lula, foi exitoso numa eleição bastante difícil, mas assim, porque para mim ali, aquele momento representava, como representou, um momento assim de uma passagem muito forte, né? Talvez de um dos momentos mais difíceis da República Brasileira, principalmente para os grupos históricos socialmente excluídos, vulnerabilizados, para um período de muita esperança, né? É tanta esperança que a gente tinha até que respirar para não ficar soberbado de tanta esperança que a gente tinha naquele momento, né? E aí eu ficava pensando assim, um pouco depois de 7 anos, onde a gente tem uma interrupção numa perspectiva popular e democrática de gestão no governo federal, o que é que seria da educação popular em saúde nesse contexto? E aí, assim, do meu ponto de vista, eu como uma pessoa assim que, como eu sempre brinco, assim, eu digo, eu convivo e vivo e respiro educação popular em saúde, estou metido nela até o pescoço há muito tempo. É a paixão profissional assim da minha vida, da minha atuação, da minha dedicação, né, acadêmica, profissional. Eu ficava pensando um pouco, né, que caminhos a gente poderia fazer nesse sentido. E aí eu falo assim, não só como alguém, como eu disse, apaixonado, dedicado pela essa temática, mas alguém que vem trabalhando nessa temática desde estudante, em projetos de extensão. Lá se vão também 20 anos dessa minha trajetória, mas também como alguém que foi uma das pessoas que participou também do processo de construção da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, que pude acompanhar de perto os processos de institucionalização da educação popular em saúde. Então, eu queria partilhar com vocês algumas reflexões, né, e queria portanto, também escutar de vocês o retorno que vocês dão para essas reflexões que aqui eu vou partilhar, tá? Então, assim, primeiro eu queria, assim, colocar para vocês, eu acho que um ponto de partida sempre importante da gente ter é conversar sobre o que é educação popular em saúde, né? Isso pode parecer redundante ou repetitivo para algumas pessoas, mas eu acho que é uma dimensão que a gente não pode perder de vista nunca. Porque assim, se a gente não se atentar, a gente está sempre perdendo a base. A base é o quê? Eu acho que em todas as nossas ações, iniciativas e apostas, a gente pode e deve voar, alçar voos. E aí a gente está vendo algumas pessoas alçando voos. Mas a gente não pode perder de vista a nossa base, o nosso chão. E a educação popular em saúde, ela tem uma teoria, ela tem princípios, ela tem bases teórico-metodológicas que são esteios, são o chão da educação popular, né? Sem os quais a gente não estaria aqui conversando sobre isso 60 e poucos anos depois da educação popular ser, vamos dizer assim, ter brotado no Nordeste brasileiro, se espalhado por toda a América Latina, por todo o mundo, muito porque Paulo Freire e toda a sua equipe de companheiros e companheiras no Recife e muito além, entenderam que a educação popular, essa perspectiva diferente de conduzir o processo educativo, não era qualquer coisa, não tinha só uma informalidade ali, não, tinha uma formalidade no sentido de que tinha um procedimento, tinha uma metodologia, tinha um jeito de fazer, que era um jeito de fazer que poderia ser aplicado de forma contextualizada em diferentes cenários, em diferentes experiências. Por isso que a educação popular muitas vezes assusta tanto, porque ela tem uma vocação para ser a todo tempo recontextualizada em diferentes cenários e inspirar práticas que vão necessariamente trazer o diálogo, a participação ativa para dentro da pauta de diferentes processos em diferentes cenários. E isso incomoda muitas vezes. Diálogo, participação incomoda muitas pessoas em muitos cenários. Então, por isso a gente não pode perder os esteios.
que sustentam a educação popular. Então eu queria assim relembrar com vocês que a gente sempre vem colocando que a gente pode e deve pensar a educação popular como um fenômeno de ensino e aprendizagem. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, na minha visão, de não misturar a educação popular com outros conceitos e categorias próximos dela, mas que não são exatamente ela. Por exemplo, a educação popular não é a mesma coisa que movimento popular. Não é a mesma coisa que cultura popular. Não é a mesma coisa que prática popular. A educação popular, ela tem essa palavrinha primeira, que é estruturante para ela, que é educação. Então, a educação popular vai necessariamente remeter a um fenômeno que é de ensino e aprendizagem. Então, eu posso fazer educação popular no movimento popular, junto à cultura popular, junto às práticas populares, mas se não tiver um processo de ensino e de aprendizagem permeando aquela ação, nós não estaremos falando de um processo educativo, não estaremos falando de educação popular. Então, a educação popular, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela vai pedir de nós a nossa capacidade de ensinar e de aprender, tanto um como o outro. Ninguém, como Paulo Freire falou, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém sabe menos do que ninguém, entre outras palavras assim ele disse, mas a gente vai estar sempre ensinando e aprendendo. Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Então a possibilidade de ensinarmos e aprendermos é fundamental, até porque quando entrarmos no processo de educação popular, a gente vai precisar ter muito nítido para todas e para todos nós que nós vamos entrar nesse processo para aprender. Se alguém de nós achar que vai entrar no processo de educação popular porque já sabe de tudo e vai apenas ensinar algo para outros e para outras, então está fora desse esteio, dessa base teórica e filosófica do que é educação popular. Então a gente precisa entrar no processo de educação popular aberto e aberta para aprender com o outro, com a outra, com o mundo, com os contextos e com a realidade. De ensinar também, porque a nossa experiência ensina. A nossa experiência de vida, a nossa experiência profissional, o conhecimento acumulado, sistematizado nos livros, pela ciência, tudo isso ensina. Mas a gente deve estar aberto e aberta, disponível também para aprender. Senão, não vai ser um processo de educação popular. E ter em vista também que quando eu estou falando de educação popular, eu estou falando também, como essa palavra aí destacada, de um processo. Portanto, não é algo que se faz quando você aperta um botão ou solta um botão, quando você dispara alguma coisa. Inclusive eu não gosto dessa linguagem tecnológica para a educação popular, porque a educação popular não é uma ferramenta, não é algo que você liga e desliga, aciona e desaciona, entendeu? Não é um instrumento. A educação popular é um processo, e é um processo pautado pelo trabalho. Então não é algo, entendeu, simples como uma linguagem tecnológica pode dar a gente a entender que seja. Portanto, a educação popular ela vai pressupor experiências que se constroem em processo. Se construir em processo significa que vai ser construído momento a momento, passo a passo, com muita paciência, com muito respiro, com muita calma, com muitas idas e vindas, com muito respeito pelos imprevistos colocados no caminho do desenvolvimento dessas experiências e com muita compreensão de que você vai aprendendo a fazer a experiência de educação popular na medida em que vai fazendo ela mesma. E na medida em que você vai fazendo ela, você vai aprendendo a fazê-la melhor. Então, isso só se dá o quê? Em processo, né? E ela é permeada, pautada pelo trabalho, ou seja, os processos de educação popular, eles precisam necessariamente ser desenvolvidos no contexto de um trabalho social e útil, ou seja, um trabalho social porque vai envolver o outro ou a outra, os coletivos, os grupos, e um trabalho útil porque é um trabalho que vai estar tendo uma intenção, uma intencionalidade de mudar algum processo, de mudar alguma situação, de transformar realidades, de ter uma ação do humano, uma ação criativa, criadora, no sentido de entender uma realidade, suas dificuldades, suas contradições e buscar superar essas contradições por meio de muito trabalho.
de muito trabalho quer dizer o quê? De muita construção, de muita capacidade de diálogo, de negociação, de articulação, de construção, de planejamento, de execução, de avaliação, tudo isso, estamos aqui hoje no dia de sábado, Lívia colocou de forma muito pertinente, trabalhando. A gente não está aqui só porque a gente se gosta, só porque a gente gosta do tema, só porque a gente gosta de se ver. A gente está aqui porque a gente entende que isso é um trabalho, e um trabalho fundamental para uma utilidade explícita para todos e todas nós, que é o quê? Construir uma sociedade emancipadora para todos e para todos nós, principalmente para as pessoas que estão em processo de exclusão e de injustiças históricas colocadas no nosso país e no nosso mundo, tá? Então você, quando vê um processo de educação popular, procure qual é o trabalho onde esse processo está permeado, ou seja, qual é a experiência. Necessariamente o processo formativo da educação popular, ele precisa estar colado, articulado com um trabalho, ou seja, com experiência concreta de transformação, de luta, de mudança, enfim, algo nessa caminhada, tá? E esse processo ele tem necessariamente como ponto de partida a realidade social, suas dinâmicas, complexidades e determinações. Então, a gente não pode perder de vista também a ideia de que a gente não faz educação popular porque a gente acordou com vontade de fazer, como eu sempre brinco, e nós vamos fazer. Não, a gente faz educação popular porque nós estamos sendo mobilizados, demandados por uma realidade concreta. Essa realidade tem suas dinâmicas, complexidades, determinações, e é ao observar, sentir e perceber essa realidade que nós vamos construir o processo de educação popular. Então, os caminhos que vão permear a construção dos processos de educação popular precisam necessariamente ser aqueles caminhos que estejam sendo demandados e evocados pelo que está acontecendo na realidade social onde nós vamos trabalhar. Então, não existe educação popular feita apesar da realidade social ser o que ela é. Não, a educação popular é feita com base no que a realidade social está sendo, está nos demandando e nos evocando de questões e de necessidades. Então, o primeiro passo para a gente construir as práticas de educação popular é conviver com a realidade social onde vamos trabalhar, com as pessoas que ali estão, com os grupos que ali interagem, para que a gente possa efetivamente sentir em que medida aquele trabalho de educação popular vai ter um significado importante para aquela realidade que a gente está falando. E aí um outro ponto importante da gente pautar e pensar é que a matéria-prima do que a gente chama educação popular, dessa tecelagem da educação popular, a gente imaginando a educação popular como uma grande oficina de tecelagens, onde a gente vai construindo, costurando, alinhavando, né? A matéria-prima dela são os saberes da vida. E aí a gente vai entender que vão permear os processos de ensino e aprendizagem da educação popular, os saberes de experiência de todas as pessoas que participam e os saberes científicos também. Então não existe um melhor do que o outro, não existe saber popular e conhecimento científico, todos são saberes da vida, porque são construídos pelas mulheres e pelos homens em seu fazer cotidiano, em sua capacidade de refletir, de analisar. Os saberes populares construídos ao longo de milênios, de séculos, são saberes que vêm também amadurecidos pela capacidade de reflexão humana, de pensamento humano. Não apenas o conhecimento científico tem essa possibilidade. Então esses saberes podem e devem estar em interação e vão ser essa matéria-prima nossa. As trilhas da educação popular, pelo ensino e pela aprendizagem, devem conduzir necessariamente ao desvelamento das situações limite e à construção coletiva, solidária e compromissada de inéditos viáveis para sua superação, rumo a outros contextos e outras relações possíveis. Então, esse processo todo que a gente está falando agora, ele deve conduzir para que todas as pessoas que estejam participando da educação popular possam
tentar enxergar a realidade de uma forma crítica. E esse exercício crítico de enxergar a realidade deve ser um exercício que vá procurando desvelar, como Paulo Freire bem colocou essa palavra, revelar para a gente quais são as situações limite, ou seja, as dificuldades, os desafios, os obstáculos colocados para humanizar a realidade cada vez mais, para superar os problemas e as contradições postas nas realidades sociais. E aí, esse exercício não é só crítico no sentido de ver o que está acontecendo, mas ele é crítico propositivo, por isso que com ele vem os inéditos viáveis, porque não basta ver os problemas, é preciso encontrar conjuntamente saídas e alternativas para esses problemas, e aí estamos nos inéditos viáveis, tá? Então é muito importante a gente se perguntar o que é preciso fazer para que a gente possa alterar essa realidade e as suas principais contradições sociais, humanas e políticas. Então é preciso que os processos em educação popular vão conduzindo todas e todas nós para o desvelamento das situações limite e para a construção de inéditos viáveis também. E aí um dos produtos assim, né, principais que a gente pode chamar do processo de educação popular vão estar necessariamente no conhecimento. Então a ideia é que esse processo todo que a gente esteja construindo de educação popular vá contribuindo para que todas e todos nós envolvidos nesse processo vamos aprendendo a conhecer melhor a realidade, os seus desafios, as suas possibilidades, as estratégias para a superação dos seus principais problemas. E tudo isso é o que, gente? Tudo isso é conhecimento. Um conhecimento construído de uma forma dialógica entre os diferentes saberes, mas é um conhecimento mobilizador. Então não é aquele conhecimento que está muitas vezes nos livros ou na internet, né? De uma forma, tá aqui o conhecimento no livro parado, estático, ou conhecimento na internet que está lá sendo disseminado, mas às vezes ninguém faz nada com isso. Não, o conhecimento na educação popular, ele é mobilizador, ele vai empurrar, no melhor sentido da palavra, ele vai mover as pessoas a uma ação crítica, rigorosa e transformadora desse real. Isso é algo fundamental também nessa perspectiva da educação popular. E aí no processo do TA, desse seu TA, a educação popular em saúde, ela vai pressupor a construção de relações sociais e humanas baseadas na solidariedade, na complementariedade e na cooperação. Então, assim, tudo isso que eu falei aqui, você veja que é a educação popular nos dando bases teórico-metodológicas, filosóficas, para a gente construir processos educativos transformadores, emancipadores. Mas a educação popular em saúde nos ensina também que é fundamental a gente, se nós queremos construir processos para mudar a realidade, a gente deve construir formas de nos relacionar entre nós que estamos construindo essas experiências já da forma que a gente quer que a sociedade seja transformada. Ou seja, se eu quero uma sociedade solidária, eu devo ser solidário com meus colegas. Se eu quero uma sociedade baseada na capacidade de cooperação entre os diferentes, eu posso e devo exercer essa cooperação desde agora, quando eu estiver construindo essas experiências. Então não posso nem devo esperar a realidade mudar lá na frente. Eu posso e devo fazer essa realidade diferente desde já, nos espaços onde eu estiver convivendo e trabalhando. Isso é um diferencial que a educação popular busca nos orientar. Isso se chama uma busca por uma coerência do ponto de vista ético, político e filosófico também, né? Que não é fácil, principalmente no contexto em que a gente vive capitalista, que está a todo momento nos constrangendo, nos incitando para uma lógica de relação entre nós, muitas vezes baseada na competição, na competitividade ou em outras posturas éticas não humanizadoras, mas a gente precisa ter a capacidade de resistência, de discernimento e de avaliação crítica para construir uma outra forma de ser e de estar no mundo com as pessoas.
E aí a educação popular vai promovendo também no seu fazer laços humanos encharcados de humanização, alteridade, autonomia, vínculo afetivo, companheirismo. Vai, portanto, fundando novas sociabilidades, novas formas da gente se relacionar entre nós, que se pretende conquistar com a educação popular, portanto, novas sociabilidades que permitam a gente vislumbrar a transformação social, e elas podem e devem ser experienciadas desde já, no interior das nossas práticas e dos nossos coletivos. Então, na educação popular, não tem conversa de que os fins justificam os meios. Para eu alcançar a transformação daquele contexto, eu vou ser autoritário aqui, mas só aqui, agora. Amanhã eu vou ser uma pessoa dialógica. Não, isso não tem. A educação popular não paga esse pedágio, nem paga esse preço, tá? Ela busca e recomenda de todos nós a coerência em todas as etapas do processo. E assim, pessoal, ela visa como horizonte a construção, como horizonte imediato, a construção de contextos de diálogo, de processos formativos, de pesquisas e estudos, de relações humanas, de trabalhos sociais humanizadores, solidários e emancipadores. Em cada uma de suas experiências, ela detém objetivos de base e intencionalidades políticas fundantes, quais sejam a transformação social, a felicidade humana, a emancipação humana, social e política e a superação de todo agente impeditivo da promoção humana. Ela busca, sobretudo, assim como o grande horizonte da educação popular, eu gosto dessa frase aí que é do professor Aldejúlio Ferreira Calado, nosso mestre da educação popular pernambucano de Pesqueira, lá em Pernambuco, mas há muito tempo radicado na Paraíba. Ele fala que a educação popular busca promover uma sociedade culturalmente diversa, politicamente igualitária e socialmente justa. Então eu acho que esses são elementos importantes. E assim, a educação popular ela não tem um espaço definido para ela acontecer. Então, por mais que ela tenha essa palavra popular, o adjetivo popular da educação popular não se refere necessariamente ao público onde ela vai acontecer ou às pessoas que vão estar envolvidas. Ela vai, esse popular, como a gente está vendo, quer dizer um pouco da intencionalidade política que esse processo educativo se propõe. E, portanto, a educação popular ela não tem espaço nem público pré-definido, nem contexto, mas ela tem uma concepção ética, estética, teórica e metodológica que vai poder ser desenvolvida desde a educação infantil, a educação de pós-doutoramento, doutoramento, educação superior, na graduação, na formação dos movimentos sociais populares, nos serviços de saúde, nos grupos terapêuticos, claro, em cada contexto com uma linguagem, com formas diferentes, mas sobretudo o que a gente quer dizer ela tem essa vocação de estar orientando esses processos nesses diferentes contextos, porque a pegada que ela vai trazer é uma pegada de discutir a metodologia fundamentalmente, mas também a ética nesses espaços e realizações, a estética, ou seja, a formatação, né? E a teoria também, a filosofia colocado naquele processo. Tá? Então, a educação popular é uma profunda teoria do conhecimento, na educação, na pesquisa e na ação social. Essa teoria ela tem, portanto, para a gente resumir agora, algumas dimensões fundamentais. Ela vai ter uma dimensão da origem, então por mais que a educação popular não vai apenas e necessariamente se dar nos contextos populares, mas ela tem uma origem histórica, que é uma origem histórica nas lutas e nas construções e nos trabalhos sociais empreendidos pelas classes populares, pelas classes trabalhadoras, nas lutas sociais, nas ações solidárias e na criticidade política. Essa é a origem da educação popular e é por essa origem que ela mantém essa intencionalidade. Ela tem uma dimensão da metodologia sobre os seus procedimentos e da intencionalidade, onde é que a gente quer chegar com ela. Nós pela educação popular, nós temos uma opção na sociedade e estamos longe com ela da neutralidade. Então nós vamos estar buscando emancipação, humanização, justiça social, direitos sociais humanos, liberdade e felicidade. Tá?
Então são esses elementos assim importantes da gente discutir, tá? E aí assim, eu tenho nas últimas reflexões que eu tenho feito de forma compartilhada e coletiva como essa, eu tenho trazido algumas dimensões da educação popular que eu venho achando assim fundamentais a para a educação popular em saúde, tá? E aí eu tenho trazido assim 5 dimensões que eu acho que, na minha visão, falam bem do que do que seriam dimensões importantes da educação popular na saúde, tá? Principalmente na atenção primária à saúde. Mas vamos lá, a primeira que eu gosto sempre de trazer é o entendimento de que a educação popular em saúde, uma primeira grande dimensão dela vai ser a territorialização permanente. Então, como eu falei lá antes, a realidade social, suas dinâmicas, contradições e complexidades são um ponto de partida para o cuidado em saúde. Então, não tem como pensar, na minha visão, em processos de educação popular em saúde sem uma imersão, sem um mergulho sistemático, contínuo, permanente na realidade social, entendeu? De maneira que as pessoas que vão construir os processos de educação popular em um determinado território, em um determinado contexto, possam ter uma compreensão muito grande de onde vão desenvolver e mais do que isso, possam estar convivendo com as pessoas que moram, que vivem, que trabalham naquele território, possam escutar as pessoas, conversar com as pessoas, captar um pouco o que está pulsando, o que está pegando naquela realidade social, de maneira que o trabalho de educação popular não só não fique desconectado com o que está acontecendo naquele território de ação, mas que esse trabalho possa efetivamente estar em consonância, em coerência e contribua na resolução dos principais problemas identificados naquela realidade. E mais, na medida em que você vai conhecendo e mergulhando na realidade onde você vai trabalhar, que você vai poder construir os processos de uma forma mais dialógica e participativa, porque você vai identificando os principais protagonistas que atuam e têm um papel importante naquela realidade, as principais questões e temáticas que estão palpitando ali, e você vai construindo esse processo educativo de forma articulada com esses atores e atrizes, com esses protagonistas e com essas questões que você vai percebendo que o território está todo o tempo evocando e demandando, né? Aí algumas imagens também que a gente vai trazendo da nossa experiência no PNAB ao longo dos anos. Um segundo elemento muito importante que a gente vem frisando é o diálogo, né? E claro, talvez o diálogo seja a palavra que mais se remete, né? Quando se fala de educação popular em saúde, né? E aí falar para vocês assim que para mim o diálogo nas ações de educação popular em saúde, ele precisa ser aquela possibilidade da gente valorizar, incluir, trazer para dentro do processo as várias formas das pessoas sentir, pensar e agir diante da vida, diante da sua saúde, e entender que essas formas diferentes das pessoas sentir, pensar e agir são matérias-primas do processo de cuidado em saúde e são mobilizadoras de uma ação do cuidado que tenha sentido para as pessoas, suas demandas e suas necessidades. Então a gente tem nas nossas várias experiências educativas pela educação popular, a gente tem como um compromisso fundamental e inegociável a possibilidade da gente criar estratégias, procedimentos, abordagens e oportunidades várias para que a gente possa estar escutando as pessoas e suas diferentes formas de sentir, pensar e agir, para que a gente possa entender as necessidades, as prioridades que as pessoas vão estar colocando dentro daquele contexto, daquela realidade, e para que toda a temática que a gente for discutir possa ser uma temática que vai ser discutida e conversada, mas tendo como ponto inicial o que as pessoas sentem, pensam e estão agindo sobre aquela temática.
diante daquela temática naquele contexto. Então a gente precisa estar todo o tempo para dialogar, precisa estar primeiro escutando bastante. Principalmente, às vezes, a gente, quando eu digo assim, a gente que se coloca no lugar de profissional de saúde, o que está exercendo o lugar de profissional de saúde, de estudante, de professor da área de saúde, de gestor, de gestora do SUS. Então a gente tem que dar muito espaço para que os saberes da comunidade e suas formas de sentir, pensar e agir tenham um protagonismo fundamental quando a gente vai pensar esses processos de educação popular em saúde. Tá? Um terceiro elemento muito importante que para mim marca muito a educação popular em saúde é o protagonismo. E aí, para mim, esse protagonismo está muito retratado na participação ativa, crítica e propositiva das pessoas na cogestão das atividades de cuidado em saúde. Então, a gente tem que entender que as pessoas com as quais nós vamos trabalhar não são pacientes, né? Elas são pessoas que estão em contextos, em oportunidades, em espaços de cuidado de saúde, mas elas são pessoas que têm, como eu falei antes, saberes, práticas, que têm histórias de vida, tá? Que estão inseridas em um território, que tem uma construção, né? E que a gente, portanto, pode e deve estar estimulando a todo tempo que essas pessoas se envolvam nas ações de educação popular em saúde de uma forma protagônica. Não apenas de ficar ali olhando, observando em silêncio, né, o que está se passando. Às vezes, o silêncio vai fazer parte, geralmente faz parte, da vida de todos e de todas nós, né? Então, às vezes, é importante respeitar os silêncios que as pessoas colocam em alguns momentos nessas experiências. Mas quando é um silêncio insistente, repetitivo, né? Um silêncio que vai demonstrando uma certa passividade por parte das pessoas, é importante a gente estar o tempo todo buscando formas de forma amorosa, de forma fraterna, de forma acolhedora, ao tempo em que acolhemos esse silêncio e respeitamos, mas a gente buscar incentivar com que as pessoas protagonizem da forma que acharem melhor aquele espaço com seus saberes, com suas práticas, com suas perspectivas, com suas culturas também. E aí, junto com isso, uma coisa que a educação popular em saúde acho que marca muito é a participação das pessoas na cogestão das atividades de cuidado e da própria educação popular em saúde. Ou seja, para que a gente envolva essas pessoas da comunidade, os usuários, como a gente chama, usuárias, enfim, moradoras em geral, não apenas para ser participantes do grupo ou da atividade, mas para serem cogestoras desses grupos com a gente, que estamos na mediação deles. Então, acho que uma das coisas que a educação popular de saúde recomenda e ensina é que a própria gestão das atividades seja uma gestão o tempo todo compartilhada, certo? E feita em conjunto com as pessoas da comunidade, inclusive empoderando essas pessoas para que elas tomem a frente também dessas iniciativas. Não fica uma coisa que fique dependendo só do profissional de saúde, do gestor, dos estudantes ou dos professores universitários ou das lideranças dos movimentos sociais para acontecer, não, mas que as pessoas exercitem também os protagonismos, tá? Isso é fundamental. E para que essa participação seja uma participação, como eu sempre trago essa tríade, ativa, crítica e propositiva. Por quê? É uma participação ativa, ou seja, de alguém que tem uma proatividade ou vai construindo essa proatividade, né? Essa capacidade de se colocar, de se posicionar, de se envolver efetivamente em algo. É uma participação crítica, porque é uma participação que vai, junto com esse envolvimento, vai trazer uma leitura de pontos positivos, de pontos negativos, vai envolver uma análise mais profunda do que está acontecendo, e uma participação propositiva, porque vai ser alguém que vai ser crítico,
que vai ser ativo, vai se envolver, mas vai também ajudar, vai colaborar. Não vai apenas trazer a crítica no sentido de apontar o dedo no trabalho que está sendo feito e dizer o que é que está sendo bom ou ruim, ou certo ou errado, enfim. Mas vai ser alguém que vai vir também ajudar a construir, que vai indicar caminhos, que vai indicar possibilidades. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas ideias também. Uma outra marca que para mim caracteriza muito a perspectiva da educação popular em saúde é a do apoio social. E aí a gente tem muita a dimensão de que os processos educativos em educação popular, principalmente nos contextos da atenção primária à saúde, eles não vão se dar de forma isolada, como eu falei lá no início, da própria realidade social, de maneira nenhuma. Eles vão se dar de forma conectada e eles vão estar todo o tempo alimentando redes de apoio social na comunidade. E é importante que os processos de educação popular não só reconheçam, portanto, essa conexão que existe, mas estejam também incentivando, promovendo a construção e a mobilização de novas redes de apoio social, de solidariedade local e comunitária. É importante que os processos nossos de educação popular vão gerando formas de organização nos próprios territórios, nas próprias comunidades, ou fortalecendo aquelas formas de organização já existentes, no sentido de que os atores e os sujeitos naquele território possam estar tendo também suas próprias formas de luta, suas próprias formas de construir os seus caminhos de resistência, possam encontrar formas de, pela solidariedade, pelo apoio social local, reagirem às crises, reagirem aos processos de exclusão, como a gente viu na pandemia da Covid-19, diante de um momento tão difícil no nosso país, né, como muitas pessoas falaram muito bem, onde se juntou pandemia com pandemônio, né, do ponto de vista da condução da pandemia no país e da agenda social pública colocada naquele momento. Muitas comunidades e grupos populares reagiram com ações de apoio social local, né? E comunitário, mobilizando redes, comunidades para se negar à decretação de morte que foi dada, né, por vários atores institucionais nas gestões anteriores para os grupos sociais vulneráveis, para as classes populares. As pessoas disseram não, né? Apesar de tantos camaradas, né, terem deixado a gente no meio do caminho, né, terem sucumbido infelizmente a essa política de morte, essa necropolítica colocada nos períodos anteriores no nosso país e que foi muito intensificada pela pandemia da Covid-19, como ela foi guiada, mas muitas comunidades sobreviveram e sobreviveram muito com base na sua capacidade de auto-organização. E aí então a gente não pode, enquanto educação popular em saúde, desenvolver os nossos processos sem levar em conta isso, e não só levar em conta é importante, mas é importante incentivar, promover, porque o processo de educação popular ele vai correndo, mas é importante que ele vá ao mesmo tempo fortalecendo organizações, espaços comunitários de autonomia dos próprios moradores, dos próprios sujeitos nos seus territórios. Então é muito importante a gente ter em mente isso também, a importância desses espaços. Mesmo na pandemia da Covid-19 a gente fez isso também aqui no próprio PNAB, na nossa própria comunidade do Cristo. Isso tudo foi muito importante. E finalmente eu acho que um quinto elemento que para mim marca muito a educação popular em saúde e suas realizações, e está aqui a minha mestra Verinha Dantas que me ensina muito sobre isso, é a criatividade libertadora. Então é muito importante a gente pensar que a educação popular em saúde ela nos convida a todo tempo a desenvolver práticas que tenham abordagens e dinâmicas pautadas por metodologias de cuidado que dialoguem com as artes, com as múltiplas linguagens e com a interculturalidade. Então assim, eu sempre digo assim porque eu sempre vi muito isso, e
muito pela minha convivência com a cenopoesia, com a perspectiva e a metodologia da cenopoesia, com Verinha Dantas, com Ray Lima, com Júnior Santos, com tantos outros e outras queridos companheiros, principalmente lá do Ceará, eu sempre me incomodei muito com o que eu chamo assim, uma educação popular em saúde chata. Sabe? Chata que eu digo assim, sisuda, séria, ela aquela coisa da gente fazer a roda de conversa, conversar, ficar só na conversa num certo raciocínio raciocinante, entendeu? E não em um raciocínio que é raciocinante, mas também é assim, mas que também se emociona, mas que também se expressa não só pela capacidade de argumentação lógica de uma linguagem acadêmica, mas que pode se expressar também por uma poesia, por um poema, por um desenho, por um teatro, por uma performance, por uma música, por uma cantiga, por uma brincadeira. Estão entendendo? Então assim, a gente a gente precisa cada vez mais pensar que a educação popular em saúde pode e deve trazer para as experiências onde a gente esteja desenvolvendo diferentes formas da gente se relacionar, e a arte nos convida a isso, e diferentes formas da gente discutir, porque a gente pode fazer discussões, problematizações, trazendo a arte como linguagem da gente construir isso e potencializando as nossas formas de expressão também, para muito além da expressão acadêmico-científica tradicional. E isso também vai permitir com que muitas pessoas que não sabem se expressar nessa lógica acadêmica mais tradicional, as pessoas possam se expressar de uma forma protagônica, porque elas vão se expressar pelo que elas sabem. Muitas vezes o que elas sabem vai ser uma arte, vai ser uma pintura, vai ser uma poesia, vai ser um esquete, vai ser um causo, vai ser uma história. Então a gente deve se abrir para essas várias potencialidades que a educação popular em saúde nos ensina, tá? Bom, pessoal, então para fechar essa primeira reflexão, eu vou trazer aqui, assim, um dos assuntos que eu mais queria conversar com vocês. Que é assim, eu acho que nesse momento que estamos vivendo de união e de reconstrução, a gente não pode esquecer o período 2016-2022. É um período para não ser esquecido e cujas lições precisam ser permanentemente consideradas. Então imagine tudo que eu coloquei até agora sobre a educação popular em saúde. Eu digo a vocês o seguinte, que a gente, tudo isso é verdade, mas tudo isso precisa ser interpretado e reinterpretado com o que vivemos nos últimos anos, para que a gente possa ter um futuro onde o que aconteceu atrás não aconteça nunca mais, né? Então, assim, alguns elementos que eu acho importante a gente não perder de vista, e aí eu vou comentar esses elementos como um educador popular e um sanitarista, né, um profissional de saúde, não é como sociólogo, viu? Nem como historiador de maneira nenhuma. Então é como alguém do campo da educação popular em saúde que vou compartilhar algumas impressões assim, né? Então assim, é importante a gente não perder de vista que existe sim uma insistente presença da extrema direita nas mentes, nas ações e na cultura das pessoas. Então assim, eu sempre digo que no dia 8 de janeiro, quando a gente teve a tentativa de golpe da extrema direita e do movimento bolsonarista no nosso país, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, eu cheguei até a comentar no meu Facebook e decretei de uma forma muito intempestiva e apressada que o bolsonarismo tinha acabado, né? Lei do engano, infelizmente, né? Mas então assim, você vê que nem depois de uma tentativa explícita, estúpida, né? Enfim, como foi aquela de um golpe colocado, nem aquilo arrefece o sentimento de extrema direita nas mentes de muitas pessoas, né? E nas ações, na cultura, no modo de agir, de pensar de muitas pessoas. Então a gente precisa manter, a gente não pode cair no erro de, num momento onde a gente tem novamente na agenda pública nacional um governo
que se propõe a construir uma pauta democrática e popular novamente, a gente não pode deixar de ter uma vigilância política, cultural e epistemológica com tudo que veio da extrema-direita nos últimos 6 anos no nosso país. Então a gente não pode cair num otimismo inocente, né? E às vezes eu até me coloco que eu às vezes caí nesse otimismo, assim, no sentido de achar que estava tudo resolvido e de que os movimentos que permearam a nossa nação nos últimos não só 6 anos, mas nos últimos, que antes do golpe de 2016 a gente já tem esses movimentos colocados, movimentos neofascistas de extrema direita. A gente não pode achar que eles sumiram da sociedade. Então é preciso ter um olhar crítico e realista para os movimentos que estão colocados na sociedade e não minimizar as possibilidades de penetração do fascismo nas mentes, nas ações e nas culturas das pessoas, inclusive aquelas pessoas, muitas das quais estejam participando de processos nossos pela educação popular, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico, infelizmente reconhecer que a vitória do presidente Lula em 2022, o presidente Lula liderando todo um campo democrático e popular para a nossa nação, ela é histórica, ela é retumbante, ela é fundamental, mas a gente não pode perder de vista que ela não calou ou silenciou os movimentos de extrema direita, né, ultraconservadores, né, no nosso país, tá? Então assim, então a gente precisa estar o tempo todo como fã do Chapolin Colorado, né, que eu posso falar, com as anteninhas de vinil ligadas, né, para perceber esses movimentos e para ver como é que a gente do campo democrático e popular reage a eles, né? Então assim, a gente precisa entender que a extrema direita ela se colocou historicamente, sei lá, nos últimos 15 anos ou mais, e vem se colocando de uma forma mais organizada nos últimos 6 anos como um movimento amplo, organizado e internacional. Um movimento que vem impondo, quando assume espaços de poder, retrocessos civilizatórios bastante significativos. A gente viu isso nos últimos 6 anos, né? Com retrocessos nos direitos trabalhistas, nos direitos sociais e humanos, né? Com ameaças à democracia e com imposição de perspectivas e visões totalitárias de cunho conservador sobre a vida de todas as pessoas, né? Com desmontes de políticas públicas estruturantes na nossa nação, muitas das quais já têm 20 anos ou mais de trajetória, que acabaram levando o nosso país a uma situação de barbárie social, desgastamento do nosso tecido social, em especial das políticas sociais e públicas, conduzindo com certeza a uma perspectiva da necropolítica, né? E tudo isso no governo anterior por uma aliança muito forte entre a extrema-direita e o neoliberalismo, inclusive com o aval da grande mídia brasileira, porque por um tempo o casamento com a extrema-direita foi conveniente para o neoliberalismo, porque permitiu um certo referendo popular a um governo em que pese ser de extrema direita, era também extremamente neoliberal, até ultra neoliberal, e aí os neoliberais fizeram uma farra grande, né? Então assim, o neoliberalismo de certo modo abandonou o governo anterior até na reta final das eleições do ano passado, mas porque viu que talvez chegou um momento que perderiam mais do que ganhariam. Mas a gente não pode perder de vista que o neoliberalismo, por muito tempo no nosso país, se casou e ainda se casa com a extrema direita, né? Então assim, eu sei que vocês podem estar pensando assim, mas Pedro, a gente queria estar falando só de coisa positiva aqui, no sábado de manhã, você vem falar da extrema direita, tudo, mas é porque é uma reflexão, pessoal, que eu tenho tido cada vez mais e que eu acho que a gente não pode assim perder de vista. Então assim, toda vez que a gente vê
um programa, uma política pública estruturante sendo retomada agora no governo que se iniciou em 2023, a gente viu o quanto a gente perdeu enquanto nação no período anterior. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEC, foi extinto em 1º de janeiro de 2019, e com isso um símbolo de um país que de 2019 principalmente até 2022 se negou a enfrentar de forma sistemática e profunda a fome, pelo contrário, permitindo-se ampliar os processos de fome e de insegurança alimentar na nossa nação, né? Um país que desestruturou um programa como o Mais Médicos, que eu pessoalmente ainda tenho assim, algumas críticas pontuais assim, em algumas questões do próprio programa, mas é um programa que levava atendimento médico de qualidade para todas as pessoas, né? Principalmente aquelas que moravam em lugares com maior distanciamento, que muitos médicos e médicas brasileiras se negavam a ir, né? Um país que tinha desestruturado o programa Minha Casa Minha Vida e as possibilidades de habitação popular, um país que se colocou a liberar armas, que um dos maiores medos que eu tinha após 2018 e acabou infelizmente se confirmando, é da gente viver num país de bang bang, de faroeste, né, que tudo é resolvido no grito, na bala e na arma, né, de muita estupidez, de muita, sabe, de quem fala mais forte, de quem grita mais forte, de quem tem a melhor arma. Então assim, é muito importante, é uma conquista do nosso povo brasileiro, e é uma conquista nossa, da educação popular, a gente ter freado, sabe, que essa perspectiva totalitária, extremista, permanecesse no governo federal. Mas a gente não pode perder de vista que essa perspectiva totalitária, fascista, extremista continua organizada em partidos políticos, em movimentos sociais, porque nem todos os movimentos sociais são movimentos sociais populares, democráticos, né? Entendeu? Então tem movimentos sociais de direita também, e permanece inclusive nas comunidades onde nós vamos trabalhar, às vezes em muitas pessoas e muitas pessoas companheiras, parceiras, mas que às vezes se deixam levar por diferentes caminhos para essa perspectiva. Então a gente precisa realmente parar e pensar sobre isso. Eu sou uma das pessoas que acredito assim, que por todos os crimes que a ele têm sido atribuídos e que vão ser julgados e avaliados, eu acredito que o ex-presidente possivelmente ficará inelegível, né, para o futuro, mas o movimento em torno do bolsonarismo continua. Então é um movimento que traz a estupidez humana, e eu uso mesmo essa palavra porque assim, uma coisa que sempre me chamava muita atenção era assim, pessoal, era a estupidez mesmo, assim, como todo debate público que envolvia o bolsonarismo, e a gente continua vendo isso com bolsonaristas colocados na Câmara e no Senado, né? Todo o debate ele vai para o baixo nível, não é um debate baseado em argumentos, em fatos, ou no respeito entre quem está em debate ou quem está em diálogo. É um debate que sempre leva para um nível mais baixíssimo que existe, com argumentos mais baixos que existem, que vai arrastando todas e todos nós que estamos no debate público brasileiro para baixo, no sentido do subterrâneo, da estupidez humana, né? Os próprios comentários que muitas vezes tanto o ex-presidente como outros atores daquela época anterior falavam, né? Eram comentários baseados com comentários violentos, estúpidos, assim, torpes, no sentido do respeito até a dignidade humana, né? Então, assim, um incentivo a que o debate também e assim a ambiência fosse
permeada não pela política com P maiúsculo, no sentido da gente dialogar, da gente discordar, mas dentro do campo civilizatório, não. Era no sentido da violência, do armamentismo, de convivência muito grande no período que passou nos governos anteriores de corrupção, né? No período de 2016 a 2022, apesar do que o discurso colocava de outra forma, a gente percebeu pelas denúncias todas colocadas pela imprensa que estão sendo apuradas na justiça, de muita permeação de corrupção nessas gestões, né? De manutenção e aumento de privilégios para pequenos grupos, para famílias, né? Isso tudo ainda foi acompanhado, que a gente viu muito, do negacionismo da ciência, né? Do negacionismo dos avanços tecnológicos, dos avanços científicos, das recomendações da ciência para o encaminhamento adequado e sereno e cientificamente respaldado das políticas públicas, inclusive do que era recomendado na gestão da pandemia da Covid-19, a disseminação indiscriminada de fake news, assim, qualquer invenção que se faz sobre qualquer pessoa virava notícia, virava realidade, e essas são coisas que a gente ainda continua convivendo. Também isso tudo permeado pelo ultraconservadorismo, com a intensificação muito preocupante da marginalização, da exclusão e da eliminação da diversidade, dos direitos dos povos e dos grupos sociais vulnerabilizados. Então, assim, a gente viveu, assim, muitas pessoas podem dizer isso milhões de vezes melhor do que eu, pelo meu lugar, mas milhões de pessoas no nosso país podem falar muito melhor do que foi difícil, do que foi sofrido nesses últimos 6 anos, né? Você ser negro, você ser uma pessoa do campo LGBTQIAP+, você ser mulher, né? Assim, você ser uma pessoa com deficiência. Então, assim, quantos grupos sociais historicamente vulnerabilizados tiveram essa vulnerabilização exacerbada no período anterior, não apenas pela ausência do governo, mas pela imposição de medidas e de políticas que fortaleciam quem já era historicamente mais forte do nosso país, entendeu? E que ia constrangendo ainda mais as pessoas identificadas com esses grupos sociais que já eram, eu nem gosto dessa palavra, mas acho que ela fala bem o que eu quero dizer aqui, que já eram grupos sociais historicamente marginalizados e que foram cada vez marginalizados ainda mais, né, no sentido de uma exclusão e de uma eliminação mesmo. Então, assim, não foi fácil mesmo, entendeu? Isso tudo com a perspectiva extremamente totalitária e autoritária da imposição de uma forma de ser, de uma forma de estar e de uma identidade de cor, de gênero, de raça, de etnia sobre as outras. E no governo brasileiro, naquela época, na gestão anterior, nas gestões anteriores, nas duas últimas anteriores, você tinha uma visão de que sociedade se queria do ponto de vista da raça, da cor, da etnia, da orientação, né, das opções de vida. Se tinha uma escolha e se queria privilegiar essa escolha em detrimento das outras, inclusive da eliminação de outras. Então, isso tudo colocado por uma perspectiva ultraconservadora, com a imposição de uma agenda cultural e de uma identidade sobre as outras, com perspectivas do machismo, do patriarcalismo, do racismo, da LGBT transfobia, colocadas por essas pessoas com orgulho, com a estupidez que eu falei acima, mas com orgulho. As pessoas passaram o bolsonarismo permitiu com que muitas pessoas passassem a não ter mais vergonha de ser racista, machista, patriarcalista, LGTB transfóbico, entendeu? Não, passaram a ter inclusive orgulho, e muitos ainda têm, né? Então a gente precisa também ficar assim bastante antenado com isso aí, principalmente no período de 2016, quando a gente tem o golpe contra a presidenta
Dilma, eleita democraticamente no nosso país e tirada por um processo de impeachment ilegítimo, que chamamos de golpe, né? A gente tem um desmonte das políticas públicas e sociais, que tem como âncora uma ideia bastante torpe também, de que políticas sociais e públicas são gastos e que você tem que evitar gastar muito. Não se fala de todo o volume de dinheiro que o Estado brasileiro paga para os juros da dívida pública. Não. O problema é o dinheiro que se gasta com escolas, com unidades básicas de saúde, com farmácia popular, com o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família só serviu no governo anterior para tentar comprar voto. Mas para tentar efetivamente ser uma política pública estruturante que ajude a superar a insegurança alimentar, isso não servia. Quando se viu que podia ganhar a volta a partir disso, aí se colocou dinheiro no que na época se chamava de, ainda bem que eu nem me lembro mais, Auxílio Brasil, né? E agora voltou a ser o programa Bolsa Família. Então, uma noção de gasto aplicada a direitos, a investimentos, né? Educação, saúde e assistência social são direitos, não é investimento no desenvolvimento do nosso país, como o presidente Lula tem de forma muito adequada, iluminada, colocado, desde a campanha até os dias de hoje, né? Mas na verdade é que em 2016 o Estado brasileiro foi tomado de assalto pelo setor financeiro, privado, privatista, uma intensificação muito grande das privatizações, das concessões ao setor privado, uma série de desregulamentações, liberações para a aferição de maiores lucros, apesar dos efeitos nocivos à saúde das pessoas, inclusive do ponto de vista dos venenos que vêm para a nossa mesa. Como sempre, nossa querida Dona Palmira Lopes, nossa mestra aqui dos movimentos populares de saúde da Paraíba, sempre lembra quantos litros a gente toma de veneno, né? Quem consome frutas e verduras assim no mercado mais geral acaba consumindo quantos litros de veneno e o quanto de veneno que foi liberado nas gestões anteriores, tudo para quê? Para oferição maior de lucros por parte de algumas pessoas. Então a gente viveu no último período uma república de fake news, de ignorância, de estupidez. O famoso, vocês lembram disso, né? Tristemente, o passar da boiada, né? É a república do passar da boiada, da estupidez, da ignorância, das fake news. A gente não pode esquecer, porque esse pesadelo pode voltar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar tudo isso, não porque a gente quer que o país seja conduzido por partido A, B ou C. A questão não é essa, nem filiado a partido algum eu sou. A gente está falando aqui, são de princípios éticos, civilizatórios básicos para a gente conduzir a nossa vida, e a gente está falando aqui de políticas públicas estruturantes que possam efetivamente ter uma função na ajuda, na superação dos problemas sociais vivenciados pela maior parte da nossa população e daqueles grupos historicamente excluídos, bem como para que a gente possa cultivar entre nós e nas nossas relações sociais e humanas valores civilizatórios, valores permeados pela fraternidade, pela solidariedade, pela empatia, pelo diálogo, porque tudo isso que a gente está falando aqui, todas essas ações, omissões que permearam os governos anteriores desde o golpe de 2016, talvez o pior legado que eles deixam é na cultura, ou seja, é nas formas das pessoas se relacionarem, que passaram a ser cada vez mais permeadas pelo ódio, pela violência, pela estupidez, e a gente precisa resgatar isso entre nós no nosso país. Resgatar o quê? De novo, uma convivência solidária, amorosa, fraterna, que seja permeada assim pela discordância, pela diversidade, pelos conflitos até de ideias, mas conflitos que sejam mediatizados pelo diálogo, pela tolerância, pelo respeito e pela convivência, e não pela estupidez ou por quem tem a
melhor arma para atacar a melhor bala, né? Então, assim, o pensamento deletério, oportunista, sanguessuga e parasita, o explorar sem consequência, né? O quanto os nossos povos originários sofreram também nos períodos anteriores, o quanto o nosso bioma, os nossos biomas, o meio ambiente sofreu, né, com recordes de desmatamento nos últimos períodos, né, o quanto das políticas públicas de proteção ambiental foram absolutamente arrasadas e desmontadas, entendeu? Então a gente precisa também pensar nisso e pensar novamente. Não é porque essa perspectiva saiu do governo federal que ela deixou de existir. A gente tem uma Câmara e um Congresso, um Senado Federal e uma Câmara que talvez sejam os mais retrógrados e conservadores da história, desde a nova república, entendeu? Então a gente está vendo ameaças concretas agora, havendo ao meio ambiente e aos povos originários, né? Apesar de termos um governo que vai em outra direção. Então a gente precisa ficar muito ligado com isso tudo. A insensibilidade com o sofrimento humano, né? O não socorreiro, né? Assim, eu me lembro assim que logo quando a pandemia da Covid-19 estava começando, vocês podem até rir, não sei, mas eu fiquei torcendo na época, olha só que nível a gente chegou, viu? Eu fiquei torcendo, quem era o ministro da saúde mesmo? O Mandetta. Eu fiquei torcendo para o Mandetta não sair. Olha só que nível eu estava. Mas por quê? Porque o Mandetta, com todas as contradições que ele tem, eu não vou discutir isso agora, mas ele na época, ele é que estava defendendo algumas medidas assim um pouco mais cientificamente embasadas, claro, com muitas contradições, mas ele estava defendendo uma política um pouco mais coerente com o que a ciência pedia, e o presidente de então, o tempo todo, dizendo que tinha que liberar, que tinha que sair, tudo mais. E eu lembro que assim, quando eu vi as notícias que o Mandetta ia sair, ia saindo, não sei o que, eu estava numa sala de aula com meus estudantes de medicina e a gente começou a conversar sobre o tema e eu chorei. E de repente você chorou pelo Mandetta. Eu chorei porque eu estava com medo, eu chorei de medo pelo que ia acontecer. Porque se com o Mandetta, que não era bom, mas estava defendendo algumas questões científicas, né? Procedimentos com base científica, estava ruim, imagine quando entrasse o general que entrou depois, né? Entendeu? Então assim, eu chorei de medo, de angústia com o que vinha a acontecer. Isso era o início da pandemia, né? Então assim, e o preço maior da necropolítica, que é a morte, que infelizmente muitos camaradas, companheiros e companheiras tombaram nesse percurso, né? E assim, e aí eu para fechar essa minha fala, e aí eu fecho essa apresentação de agora, eu faço questão de compartilhar esse vídeo que muitos e muitas de vocês já devem ter visto, mas porque eu acho que é importante a gente não esquecer, né? Então, deixa eu compartilhar aqui.